E a gente preparou uma arte justamente para exemplificar e deixar muito claro tudo isso que a gente está tratando na abertura do nosso jornal, o quanto a agenda do Congresso Nacional está prevalecendo frente ao que precisa ser votado, ao que o governo considera como prioridade. Primeiro de tudo, está aqui o PL das saidinhas, o fim desse benefício para presos que tenham bom comportamento e preencham uma série de requisitos num contexto de ressocialização dessas pessoas que, como foram condenadas e que estão cumprindo penas na prisão. Esse projeto foi aprovado de forma simbólica, ou seja, nem foram contados os votos, nem aqueles a favor, que eram majoritários, havia um amplo apoio suprapartidário a esta proposta, nem aqueles contrários. A base do governo, partidos de esquerda, nem sequer conseguiram posicionar-se ali de forma explícita no voto contra esta proposta, que acaba tendo um apelo popular bastante forte e que no Congresso Nacional se tornou uma questão de honra, tanto que acabou sendo aprovada muito rapidamente, tanto no Senado quanto agora na Câmara, e com o simbolismo de ter como relator o deputado que é o secretário de Segurança Pública do governo Tarcísio de Freitas. A outra proposta aprovada ontem, também por meio de votação simbólica, ou seja, também sem contagem de votos, mas neste caso, depois de um acordo costurado entre o governo, pelo ministro Camilo Santana, ministro da Educação, e o relator da proposta, o deputado federal Mendonça Filho, do União Brasil, ex-ministro da Educação no governo Michel Temer, e um deputado que se posiciona de forma independente, mas tem um histórico de oposição a governos do PT, ele é do campo da direita, e este acordo só foi construído por intermediação do presidente da Câmara, Arthur Lira. Houve muita discussão, momentos tensos na conversa até se chegar a um acordo para que esse texto fosse para o plenário da Câmara. E não é só isso que já está no radar dos deputados e senadores. Tem a PEC das igrejas, aquele que aumenta a imunidade tributária, amplia os benefícios tributários em termos de imunidade que os templos religiosos têm direito, deixando mais claro aquelas situações em que os templos e as igrejas estão dispensados de pagar tributos e não podem ser cobrados, não podem ser multados, por exemplo, por fiscais, por agentes do fisco. Outra questão importante, lá no Senado, envolve também a questão com o Supremo Tribunal Federal, mas é uma situação em que o governo tão pouco consegue se posicionar. A PEC das drogas já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, houve uma pressão forte dos senadores para que houvesse pressa nessa aprovação. O presidente da CCJ, o senador Davi Alcolumbre, não teve opção a não ser pautar, e com isso foi aprovado já semana passada, e agora estão correndo as sessões que são obrigatórias de discussão da proposta, mas é sabido que ainda no mês de abril o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vai colocar em votação a PEC das drogas. Tem ainda, a gente vai tratar disso, por exemplo, a questão da PEC dos militares. O que acontece quando alguém da ativa das Forças Armadas decide ser candidato numa eleição, seja a eleição municipal, seja numa eleição geral para governador, para senador, para deputado estadual ou federal. Que tipos de aposentadoria que ele ainda poderia receber, tem que ir para a reserva ou não, isso também está em discussão e o governo tão pouco tem feito valer a sua vontade, tão poucos partidos da esquerda conseguem fazer um texto mais avançado do que eles imaginavam. Por exemplo, levando ali que fosse obrigatório ir para a reserva e estendendo também a questão de ocupação de cargos no governo. Esta proposta também enfrenta dificuldades pela oposição. A gente vai começar a destrinchar passo a passo cada uma dessas propostas que estão no radar da agenda legislativa e começando pelo PL das saidinhas. Depois de aprovado na Câmara, esse projeto de lei que limita a saidinha de presos durante feriados ou em períodos específicos, como ocorre aqui em São Paulo, vai agora para a sanção do presidente Lula. E é um assunto que já gerou bastante discussão. Isabel Mega vai aparecer com a gente aqui na tela do Brasil Meio-Dia para contar um pouco do que foi a votação e do que está se desenhando para a sanção ou para o veto dessa proposta. Muita gente já preferindo que o presidente não mexa nesse vespeiro. Isabel Mega, bem-vinda ao Brasil Meio-Dia.
Exatamente, Yuri. Muito obrigada. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando o jornal. Muito boa essa sua arte. E puxo aqui o gancho, viu, Yuri, no sentido de que muitas dessas pautas são bandeiras da segurança pública muito caras realmente a uma ordem de direita aqui dentro do Congresso Nacional. É por isso que a gente tem essa espécie de vespero e é por isso que eu colhi algumas impressões dentro do Palácio do Planalto, no sentido de que a decisão do presidente Lula, ela caminha mais para o lado político do que para o lado jurídico. O que acontece daqui para frente com a finalização, a aprovação final, portanto, desse texto aqui no Congresso Nacional, depois de passar por Câmara, passar por Senado, voltar para a Câmara e agora chegou ao desfecho. O assunto vai para a Casa Civil e o governo tem 15 dias úteis para decidir se vai vetar ou não se vai sancionar essa proposta, pode vetar parcialmente também. Então agora, o que a Casa Civil quer fazer? Quer escutar os ministérios, ouvir ali o posicionamento de pastas que podem estar relacionadas a essa questão, a exemplo do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então, o Lula chegar ali no Ricardo Lewandowski e ouvir do ministro qual é a opinião dele sobre isso. E sempre a gente tendo em mente esse quesito do aspecto político. Isso porque se aposta que se o presidente eventualmente vetar esse projeto de lei das saidinhas, ele vai comprar uma briga enorme com o Congresso Nacional e vai encontrar o desfecho certo de derrubada do veto, o que já aconteceu muito recentemente em outras matérias, justamente por conta desse ambiente mais conservador que a gente tem, sobretudo em ano de eleição municipal. Então dá para a gente dizer que há esses indicativos, viu, Yuri? Aqui na Câmara dos Deputados foi uma aprovação simbólica, o que abriu margem para que a gente não soubesse muito bem como que cada parlamentar tivesse votado, né? Então teve parlamentar da base que deu apoio sim a esse texto e inclusive deu apoio por entender que o texto que voltou do Senado é menos restritivo porque permite as saídas somente no caso de atividades educacionais. Aquelas saídas de feriados, datas comemorativas, essas saídas ficam vetadas, mas é preciso aguardar esse próximo passo, então, do Palácio do Planalto. Vão ser 15 dias aí de expectativa, como a Isabel Mega nos trouxe. Obrigado pelas informações. Isabel Mega, direto de Brasília, lá da Câmara dos Deputados. Pedro Duran já chega aqui. Bem-vindo, meu caro. Porque tanto ele quanto a Muriel Porfírio entrevistaram o relator do projeto de lei que limita as saidinhas, o deputado federal Guilherme Derrite, que é também secretário de Segurança Pública aqui de São Paulo, se exonerou do cargo para poder ser o relator. Fizeram essa entrevista no jornal Novo Dia e ele disse que a saída temporária, segundo ele, né, Pedro, imoral, quer dizer, deu uma entrevista aqui cheia de frases fortes e também falou isso que a Isabel Mega já tinha trazido, que se houver um eventual veto do presidente Lula a essa proposta, ele tem certeza que a decisão vai ser derrubada pelo Congresso. A gente vai ouvir o Guilherme Derrite e depois Pedro Duran traz mais informações sobre esse assunto. Essa é uma pauta que ela é extremamente suprapartidária. A saída temporária de preso, além de ser imoral, porque você tem criminosos que mataram os próprios pais sendo liberados nos dias dos pais, criminosos que mataram os filhos sendo liberados nos dias das crianças, nós temos estudos científicos, como o que nós temos aqui em São Paulo, do Major Rodrigo Vilardi, que é mestre e doutor em Direito Penal pela USP, comprovando que as estatísticas criminais aumentam demasiadamente durante o período da saída temporária. E mais do que isso, falando agora de uma questão política e não técnica, se o presidente da República optar por vetar, com certeza absoluta, o Congresso Nacional vai derrubar esse veto. Então, mas não tem acordo com o governo federal? Não tem acordo, mas assim, eles deixaram muito claro, tanto no Senado quanto ontem, ali uma articulação para que não houvesse a votação nominal, foi justamente para que os partidos de esquerda não colocassem o DNA deles ali, dizendo que eles estavam votando a favor do fim das saídas temporárias de preso. Então, eu vejo que se o governo federal optar por vetar, o Congresso com certeza vai derrubar.